Olá, eu sou o professor Cadoca. Estou aqui hoje para resolver um simulado para a prova da EPICAR, que vai ser realizada no próximo dia 4 de julho de 2021. Esse simulado é um simulado aplicado na minha turma. Eu tenho uma turma preparatória para a prova da EPICAR. E eu fiz um simulado com 12 questões. É um simulado ainda treineiro, né? Ainda não é um simulado completo, haja vista que a prova tem 16 questões. Então, a gente vem numa crescente. Fiz um primeiro simulado de 10 questões em 1 hora, agora 12 questões em 1 hora e meia, e o próximo simulado também vai ser de 1 hora e meia, mas já com 16 questões. Estou falando isso por quê? Porque você está no canal do professor Cadoca, você vai agora acompanhar a resolução desse simulado. Se você quiser, você vai no link lá na descrição do vídeo e baixa o PDF do simulado. O ideal é que você pare agora o vídeo, faça isso para acompanhar a resolução de uma maneira mais íntegra. E melhor ainda, se você puder separar um tempo para tentar fazer esse 1 hora e meia para fazer essas questões, e aí depois você volta aqui para acompanhar a resolução. Já aproveita, então, que você está no canal do professor Cadoca, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, toca no sinete aí de notificações para você não perder nenhum vídeo, porque, como eu disse, virão outros simulados, outras resoluções de questões. É um vídeo que eu coloquei aqui destinado à minha turma. Eu tenho uma turma híbrida, né, com alunos presencial e também alunos online de todo o Brasil. Se você quiser ser um aluno do professor Cadoca, você vai lá no @profcadoca, no meu Instagram. Lá no direct a gente conversa e eu te explico como é que funciona tudo, para você participar aí das nossas aulas. Beleza? Vamos começar aqui, então, a primeira questão. Nesse simulado, como eu disse, é um simulado treineiro. Das 12 questões, eu pesei bastante a mão na parte de conjuntos numéricos e operações matemáticas. Nós temos 5 questões das 12, onde 4 foram da EPICAR e uma não é da EPICAR. As 4 primeiras questões são da EPICAR e todas tratam do mesmo tema, operações numéricas dentro dos conjuntos numéricos. Então, antes da gente começar, eu vou sempre deixar aqui esse diagrama, que eu já separei aqui no cantinho do quadro para você, se você puder dar um zoom, dar uma pausazinha aí no vídeo, e observar aqui, ó, o primeiro conjunto dos números naturais, que são números inteiros não negativos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Depois vem os inteiros, que englobam os naturais, isso quer dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, e aí a gente completa com o quê? Com os números negativos. Então, os números inteiros são os números naturais, que são não negativos, mais os números negativos. Depois tem um terceiro diagrama maior, que envolve tanto os naturais como os inteiros, que são os números racionais, representados pela letra Q. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Anota isso aí, que isso é importante para você. Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, os naturais são números racionais? Sim, porque podem ser escritos na forma de fração. E os negativos, inclusive. E temos isso aqui, a parte separando apenas os números que são necessariamente frações. Ó. 1/2, 3/2, coloquei aqui um exemplo de uma fração própria, de uma fração imprópria, uma dízima periódica que vai se transformar numa fração, um número decimal que vai se transformar numa fração. Vou colocar aqui, apenas para concluir aqui, ó, números negativos também, tá? Menos 7/5, menos 1,2, menos 0,6666, enfim, são números que podem ser positivos ou negativos, e são os números racionais, podem ser escritos na forma de fração. E separadamente aqui, a gente chama de conjuntos disjuntos, nós temos os irracionais, que são números representados aí, ó, pelo π, que é o número racional mais conhecido que existe, né? E todas as raízes que não são exatas, como a raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 9, todo radical que não é exato vão ser exemplos de dízimas não periódicas. São números que não podem ser escritos na forma de fração. E a união de todos esses conjuntos numéricos nos dá o conjunto dos números reais, que a gente representa geralmente numa reta, né? Porque uma reta é um conjunto de infinitos pontos, nada melhor de representar o conjunto dos números reais como uma reta real. Ok? Então, teremos aí 5 questões trabalhando exatamente a questão de operações, números positivos, negativos, enfim, as operações com todos os números. E a primeira questão, foi da época 2011, já está aqui no quadro, ela trata de quê? De operação com radicais. Temos aqui, basicamente, uma multiplicação de 4 radicais de mesmo índice. Todos são raiz quadrada. Então, o que é que a gente pode fazer para simplificar? Colocar tudo dentro de um radical só, e colocar dentro os radicandos, que são esses 4 números aqui. Ó. Nós podemos multiplicar como se fosse A, B, C, D. Então, vai ficar A vezes B, vezes C, vezes D, dentro de um radical só.
Isso porque temos o mesmo índice nos 4 radicais. Então, estou só colocando os radicandos aqui dentro do mesmo radical agora. 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 2 é o terceiro radicando, e o quarto e último, 2 menos a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Beleza? Fechou aqui. Agora, já dentro do radical, o que a gente precisa observar? Aqui a gente observa claramente o produto de dois termos, onde eu tenho a soma e a diferença dos mesmos elementos. 2 mais, 2 menos. O quê? A raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Portanto, isso aqui é preciso ser enxergado como um produto notável que realmente é. A soma e a diferença. O produto da soma pela diferença vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se você não domina produtos notáveis, você precisa estudar essa matéria também, porque de maneira direta ou indireta, ela vai ser cobrada na prova. Eu vou repetir a primeira parte aqui, os dois primeiros radicandos, e aqui eu já vou colocar o resultado. O quadrado do primeiro é 2. 2 ao quadrado vai ficar 4, menos o quadrado do segundo. Veja bem, o segundo é todo esse radical. Se eu elevar esse radical ao quadrado, vai cortar o índice com o expoente. E vai sobrar quem? 2 mais raiz de 2. Beleza? E aí, olha, a gente já pode, então, colocar em parênteses para poder fazer o devido jogo sinal. Isso vai ficar igual a quê? Vamos lá de novo. Vou repetir novamente aqui os dois primeiros. 2 que multiplica 2 mais raiz de 2, vezes quanto? 4 menos 2, vai sobrar 2, menos com mais vai dar menos a raiz de 2. Então, vai sobrar isso aqui, e nós estamos diminuindo aí as nossas contas. E se você observar novamente, nós temos aqui, olha, novamente o produto da soma pela diferença. Se você não entendeu, tem mais uma oportunidade de entender agora o que a gente vai fazer. Vai ficar a raiz quadrada de quem? De 2 vezes quem? Olha só, o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro. O primeiro é 2. 2 ao quadrado vai ficar 4. Menos o quadrado do segundo. O segundo é raiz quadrada de 2. Se eu pegar a raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado, vai cortar os expoentes com índice, vai sobrar só o 2. O que foi que ficou aqui, então? Ficou raiz quadrada de 2 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes 2 é igual a raiz quadrada de 4, que obviamente é um quadrado perfeito, e a sua raiz é 2. Portanto, o número alfa, que é o número requerido aí, é igual a 2. É um número que se encaixa em que conjunto, né? É um número natural. Mas entenda que quando fala que é natural, ele também é inteiro, ele também é racional, ele também é real. Ele só não pode ser irracional. E aí, vamos analisar a sequência das 5 proposições que são colocadas, e a questão pede para você marcar a alternativa que tem a sequência correta. Vamos lá, então. Primeiro, o alfa, que é 2, onde você enxerga alfa, lembre-se que é 2. 2 pertence a esse conjunto. Que conjunto é esse? Os reais menos os naturais. Ora, se você tirar exatamente o que é que ele é, não vai sobrar nenhum conjunto onde esse número 2 vai existir. Eu estou retirando exatamente os naturais. Então, essa daqui é absurdamente falsa, né? Exatamente o que você tira é o que ele é natural. Você retira o natural. Ele não pode pertencer a esse conjunto que não existe os naturais. Proposição número 2. Alfa é igual a 2 vezes K, onde K pertence aos inteiros. O que ele está dizendo? Na verdade, eu resumi aí, né? No texto está assim, pode ser escrito na forma alfa igual a 2 vezes K. Ou seja, 2 vezes um número inteiro. 2 vezes um número inteiro vai dar sempre um número par. Nesse caso, especificamente, K vai ter que ser igual a 1 para atender aqui a condição. E realmente é. Haja vista que K é um elemento que pertence aos inteiros. Então, K vai ser igual a 1, 2 vezes 1 vai ser 2, então essa daqui é a verdadeira. E diga-se de passagem, é a única verdadeira, tá? Já vou adiantando aí um spoiler. A alternativa correta vai ser letra B. Perceba aqui por quê. Alfa pertence a esse conjunto. Que conjunto é esse? Por favor, preste atenção. A união entre Q menos Z. Imagina que eu tenho Q, que são os racionais. Se eu tirar os inteiros, o que é que sobra? Sobram os fracionários, positivos e negativos. Então, vão sobrar aqui frações. Vamos colocar assim. As frações, as dízimas periódicas, tal. Isso aqui vai ser unido com quem? Vai ser unido com R menos Q. Quem é R menos Q? O R é tudo. Se eu tirar os racionais, o que é que vai sobrar? Os irracionais. Então, unido com os irracionais. Gente, alfa é o número 2, é um número natural. Ele é fração? Não. Ele é irracional?
Também não. Logo, essa proposição também é falsa. Beleza? E a quarta e última proposição. E aí, se você não sabe, a galera que é meu aluno assistiu essa aula de conjuntos, está lá, né, gravada a aulinha, foi passada ao vivo, mas eu falei isso aqui, ó. É o terceiro caso da operação de conjuntos, interseção e união. Quando um conjunto está dentro de outro, e por que eu estou falando isso? Porque o inteiro está dentro dos racionais, ó, subconjunto dos racionais. Por isso que esse diagrama é tão importante, eu não vou apagar ele nem tão cedo, tá? Até o final aí da resolução dessas 5 questões com operações matemáticas e conjuntos numéricos, eu vou deixar esse diagramazinho aí no canto. Então, eu quero a interseção. O que é que tem em comum? É sempre o conjunto menor. A interseção entre dois conjuntos, onde um conjunto está dentro do outro, é sempre o conjunto menor. E a união é sempre o conjunto maior. Como eu quero aqui a interseção, então vai ser o conjunto menor. Quem é o conjunto menor? É Z. O que é que o conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, tem em comum, a interseção, com quem? Com os irracionais. Irracionais não, desculpa. Reais menos naturais. Quem são os reais, que é tudão, menos os naturais? Se eu tirar os naturais, o que é que vai sobrar? Vai sobrar irracionais e vai sobrar também inteiros negativos. Olha só, vai sobrar tudo isso. Ó. União com inteiros negativos, Z menos asterisco. Por que sobrou os inteiros negativos? Porque eu tirei os naturais. Eu tirei os inteiros não negativos, então sobrou os inteiros negativos. E ainda sobrou o quê? Por isso que eu estou fazendo união, porque é tudo que vai sobrando. Sobrou ainda as frações, sejam elas positivas ou negativas. Aí, mais uma vez, eu pergunto, olha só, o que é que o inteiro tem em comum com irracional, inteiro negativo e fração? Quer dizer, então, que esse conjunto todo tem em comum apenas o quê? A parte inteira. Qual é a parte inteira? Inteiro negativo. Ok? O conjunto dos inteiros negativos contém o número 2? Não, porque 2 é positivo. Logo, essa daqui é falsa. E aí, se você observar a sequência, ó, F, V, F, F, a alternativa correta é a alternativa B de bola aí da primeira questão. Beleza? Se você gostou, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de compartilhar e marcar aí o sininho de notificação. Anota rapidinho que a gente já vai na sequência para a questão número 2. Beleza, pessoal? Vamos lá continuar a nossa resolução, indo agora para a segunda questão. Perceba que é uma prova muito trabalhosa, uma prova que exige realmente segurança, conhecimento e treinamento. Você precisa estar preparado para essa prova, senão não dá tempo de resolver a prova toda. Segunda questão agora tirei de uma prova da EPICAR de 2013, o ano de 2013, e a questão é a seguinte, acompanha aí comigo, né? Considere os seguintes conjuntos numéricos naturais, N, Z, Q, R, né? Naturais, inteiros, racionais, o I, que são os irracionais, que na verdade quem é? Os reais menos os racionais, né? O diagrama continua aqui no canto, como eu falei, ó. Se eu pego os reais e tiro os racionais, sobram os irracionais. Por isso que ele mesmo colocou aí, ó, irracionais é R menos Q. E aí ele fala o seguinte, ó, considere também os seguintes conjuntos, o conjunto A, B e D, que a gente vai chegar à conclusão do resultado dessas operações aí já já. Das alternativas abaixo, que eu também já coloquei aqui no quadro, as 4 alternativas, aqui representa os elementos que pertencem aos conjuntos A, B e D nesta ordem. Então, eu tenho que ter aqui, por exemplo, um número que pertence ao conjunto A, no meio, um que pertence ao conjunto B, e o último, o terceiro, tem que ser o que pertence ao conjunto D. Para isso, a gente precisa entender que conjuntos são esses, né? O conjunto A, por exemplo. Vem comigo aqui, ó. O que é que vai dar natural união com irracional? Veja bem, eu vou pegar o natural apenas e vou unir com irracional. Como são dois conjuntos disjuntos, a melhor maneira de representar é essa que está aqui mesmo. Porém, a gente vai retirar disso o quê? A gente vai retirar o que os reais têm em comum com os inteiros. Acabei de falar na primeira questão que quando eu quero a interseção entre dois conjuntos, onde um está dentro do outro, o resultado é o menor dos conjuntos. Se os inteiros estão dentro dos reais, a interseção entre eles é o próprio inteiro. Então, na verdade, nós vamos retirar os inteiros dessa união. Perceba, gente, natural menos inteiro tem uma parte que eles têm em comum. Qual é a parte que os naturais e os inteiros têm em comum? Os próprios naturais. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou retirar os naturais e vai sobrar o quê? Os
irracionais nessa operação. Perceba que, então, o conjunto A ele é formado por números irracionais necessariamente. Portanto, eu tenho que verificar aqui, ó, nas alternativas, números irracionais. Então, de cara, a gente elimina a letra A. Letra A, olha, menos 3 não é irracional. Aqui eu tenho irracional, raiz de 20 não é exata, é uma irracional. Menos raiz de 10 é a mesma coisa, só que é negativo. A raiz de 3 também é irracional. Então, pode ser B, C ou D. A letra A foi eliminada até agora. Vamos fazer a mesma coisa aqui na letra B, para a gente ver se a gente consegue eliminar aí também o que vai sobrar. Olha só, racionais menos o quê? Inteiros menos naturais. Então, a gente tem que primeiro subtrair isso aqui para o resultado subtrair dos racionais. Inteiros menos naturais. Se eu tenho os inteiros e tiro os naturais, o que é que sobra? Sobra os inteiros negativos, ou seja, Z menos asterisco. Beleza? Porque eu tiro o zero, inclusive. Então, não tem o zero aqui, são só os negativos. Se dos racionais eu tiro os inteiros negativos, o que é que vai sobrar? Eu tiro só os inteiros negativos. Vai sobrar os naturais, unido com quem? Com as frações, vamos dizer assim. Tanto as frações positivas como negativas. Só não vão sobrar os inteiros negativos, mas as frações vão sobrar. Beleza? Portanto, o conjunto B pode ser um número natural ou pode ser uma fração positiva ou negativa. Tranquilo até aí? Então, o que é que a gente elimina até agora? A gente elimina a letra B, porque na letra B eu tenho um irracional e o conjunto B não é irracional. Pode ser menos 5 ou pode ser 3? Dá uma olhada para cá. A gente já matou agora, se você parar para observar com um pouco mais de cuidado. Sobrou número natural e fração, que pode ser positiva ou negativa. Número inteiro, não. Eu tenho um número inteiro negativo. Então, aqui também está eliminado, porque eu tenho que ter número natural. Então, de cara, a gente já pode marcar que é a letra D. Mas, para a gente entender melhor, vamos finalizar aqui com o conjunto D, saber o que é que está acontecendo? Olha só, novamente, eu tenho racionais menos naturais. O que é que sobra disso aqui? Sobra os inteiros negativos. Toda vez que eu tiro natural apenas, a gente vai sobrar inteiro negativo. Já aprende isso. O que mais que vai sobrar? Vai sobrar também as minhas frações. Vai sobrar frações. Beleza? Então, união com frações. Porque eu estou nos racionais. Vai sobrar frações, sejam elas positivas ou negativas. Agora, isso aqui unido com quem? Natural e inteiro. Ou seja, como eu já tinha falado aqui em cima, a melhor maneira de representar natural e inteiro, que são conjuntos juntos, é manter a união. Portanto, o conjunto D é um conjunto formado por naturais, por irracionais, por inteiros negativos e por frações. Resumindo, naturais unido com inteiros negativos dá o próprio conjunto dos números inteiros. União com os irracionais, união com as frações. Espera aí que a gente já pode simplificar de novo, só para você entender. Se eu pegar os inteiros e as frações, ó, os inteiros e as frações, o que é que eu tenho? Eu tenho, na verdade, os racionais. Irracionais unido com irracionais, na verdade, o conjunto D é qualquer número real. Portanto, realmente, isso aqui é um número real. Na verdade, isso aqui, especificamente falando, é um número irracional porque é uma dízima periódica. Esse tracinho aqui em cima do 31, ó, quer dizer que o 31 é o período, é a parte decimal que se repete infinitamente. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que 31 se repetindo infinitamente. Então, realmente, é um número racional, óbvio, por isso é um número real e a alternativa correta é a letra D. Dá o seu joinha, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer. Teremos mais resoluções e mais simulados aí até o dia da prova, que é dia 4 de julho. Vamos lá, continuando aqui, está pegado, mas é assim mesmo. Isso é a prova da EPICAR, não desiste, vamos junto até o final que você consegue. Questão número 3 foi uma questão da prova de 2017, uma prova já mais recente. E perceba que esse tema é um tema recorrente, por isso que nesse simulado eu fiz questão de trabalhar isso. É muito provável que uma das 16 questões trabalhe operações matemáticas, com frações, com números racionais, com radicais, envolvendo também o conhecimento de conjuntos numéricos.
sabendo reconhecer que tipo de número é aquele. Então, vamos lá. A questão número 3 trabalha aqui, ó, A, B e C como sendo o resultado de 3 números que a gente vai encontrar. Primeiro número A, a gente vai encontrar quando resolver aqui, olha, essa expressão, essa divisão. O B talvez seja o mais fácil de todos eles, né? Desde que você se lembre como é que se calcula o comprimento da circunferência, que é 2πr, ó. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes r. Lembra que esse π eu tinha colocado lá no conjunto, por isso que eu não apaguei ainda o nosso diagrama. Ó. Π, ó, é o primeiro exemplo que a gente conhece dos números irracionais. Ó. Dos números irracionais. Beleza? Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó, o número B. O número B vai ser igual a 2 vezes π vezes r, que é o raio, que é igual a 1. Ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 vezes π. É um número o quê? É um número irracional. Então, a gente já sabe que B pertence aos irracionais. Muito tranquilo essa daqui, né? Agora, vamos voltar para A. Como é que a gente chega na número A? Primeiro, a gente tem que prestar atenção para não escorregar aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Opa, menos 1 ao quadrado vai ficar positivo. Propriedade de potência. Base negativa elevada ao expoente par fica positivo. Então, isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Onde eu já vou desprezar, porque como é uma multiplicação, 1 é elemento neutro da multiplicação, olha só a quantidade de propriedades e conhecimento que eu tenho que ter para conseguir fazer isso aqui tranquilamente. Então, isso aqui vai ser 1. Ou seja, eu vou trabalhar direto isso aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui, gente, é uma dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Isso está dentro do capítulo de frações, de números racionais. Ok? Como é que eu transformo uma dízima periódica em fração? Bom, tem a regrinha para dízima periódica simples e tem a regrinha para dízima periódica composta. Essa daqui é composta. Preste atenção, se você depois quiser participar das nossas aulas, já disse, vai lá no @profcadoca, no direct do Instagram, e aí eu te oriento como é que você faz para participar e assistir tudo isso aqui. A gente ensina lá passo a passo. Olha só, você vai pegar o anteperíodo e o período. Que danado é período e anteperíodo? Período é a parte que se repete. No caso aqui é o 2 que está se repetindo. 2 é o período, 2. E o que está entre a vírgula e o período é o que a gente chama de anteperíodo, que é a parte decimal exata. Nesse caso aqui, o anteperíodo é igual a quem? É igual a 1. Então, a regrinha é a seguinte, você junta o anteperíodo e o período formando um número só, formando o número 12. Isso lá no numerador. E subtrai deste número o anteperíodo. Ou seja, 12 menos 1 vai virar 9, vai virar 11. Agora vamos para o denominador. O denominador é o seguinte, para cada algarismo que tiver o período, você vai colocar um 9. Como o período é 2, apesar que você está olhando 3 algarismos aqui, mas é porque está se repetindo o próprio 2. O período, na verdade, só tem um algarismo, que é o 9. Se fosse 23, 23, 23, como foi o exemplo da questão anterior, 2,31, 31, 31, 31 tem 2 algarismos. Aí ficaria 9, 9, ficaria 99. Mas aqui só tem um algarismo, beleza? E o período também só tem um algarismo. Para o período, você coloca 0. Olha só, gente, são representantes dos algarismos. 9 representa cada algarismo do período. Como só tem um algarismo, só coloca um 9. E o 0 representa cada algarismo do anteperíodo, que é a parte decimal exata. 1 só tem um algarismo, então só coloca um 0 também. Ficou o quê? Vai ficar 11 sobre 90. Agora, aqui embaixo, 1,2 é um número decimal exato, só tem uma casa decimal. Isso é a mesma coisa que 12 sobre 10. Quando a gente olha aqui para o expoente menos 1, gente, o expoente negativo significa que a gente inverte a base para trocar o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 11 sobre 90, dividido por quanto? Por 10 sobre 12. Veja que a gente inverteu. 10 subiu, 12 desceu, e aí ficou um positivo, não precisa nem escrever. O que é que eu tenho agora para a gente finalizar e achar o valor de A? Uma divisão de duas frações. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 11 sobre 90 vezes 12 sobre 10. Veja bem, para nossa questão, a gente nem precisa terminar de resolver isso aqui. Eu vou fazer o cálculo para, de repente, facilitar o entendimento. Porém, o que a gente precisa entender é que aqui eu já tenho o quê? Um número racional. Agora, de repente, a gente precisa saber se esse número é inteiro ou não, né? Vamos terminar, então, a resolução só por conta disso. Mas eu já sei que ele é racional, porque ele é uma fração já. Beleza? Agora, o que é que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, por exemplo,
o 12 e o 90 por 6. É aí onde entra a tabuada e a intimidade com números, né? Para você conseguir fazer isso aqui dessa maneira. Então, vai ficar quanto? Olha, 90 por 6 vai dar 15. Vezes 12 por 6 vai dar 2 sobre 10. 2 e 10 também dá para simplificar por 2. Se eu simplificar por 2 esta fração, e por que eu simplifiquei assim? Porque é uma multiplicação. Na multiplicação a gente pode simplificar. Então, vai ficar 11 sobre 15 vezes 1 sobre 5. Ou seja, multiplicação de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. 11 vezes 1 dá 11 e 15 vezes 5 dá 75. Então, está aqui, ó. 11 sobre 75 é um número racional, é uma fração. Não é inteiro, não é natural. É um racional fracionário. Beleza? O B é um número irracional. E quem vai ser o C? Multiplicação, novamente, de radicais, igual a primeira questão. Só que aqui eu não vou colocar todo mundo dentro do radical só, não. Olha só o que é que eu vou fazer aqui. Para trabalhar a extração do fator externo. 12 é um produto entre 4 e 3. Por que 4 e 3 e não 6 vezes 2? Porque eu quero deixar um dos termos sendo um quadrado perfeito, para que eu possa tirar a raiz quadrada e pular de fora. Raiz quadrada de 4 é 2. Vou fazer isso com todos eles. Ó. 90, 9 vezes 10, porque 9 também tem raiz quadrada. 160, 16 vezes 10. Raiz quadrada de 16 é 4. 147, 49 vezes 3. Então, isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual, colocando aqui na ordem. Raiz de 4 é 2, 2 vezes a raiz de 3, vezes raiz de 9 é 3, 3 vezes a raiz de 10, vezes raiz de 16 é 4, 4 vezes a raiz de 10, vezes, para finalizar, raiz de 49 é 7, 7 vezes a raiz de 3. Resultado disso aqui. Quem vai ser o número C? Olha só. Quando você multiplicar 3 vezes 3 vai dar 9, e a raiz de 9 é 3, então vai aparecer outro 3. E quando você multiplicar aqui, ó, 10 vezes 10 vai dar 100, que vai ser raiz quadrada de 100 igual a 10. Portanto, o valor de C vai ser 2 vezes 3 vezes 3, né? Apareceu o 3 duas vezes, esse 3 daqui, ó, e o 3 do produto raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, e também é 3. Vezes 4. Beleza? Vezes quanto agora? Vezes 10. Esse produto aqui vai ser o quê? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 4. 18 vezes 4, 36. É isso mesmo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 4. Vai dar 72. 72 vezes 10, 720. Beleza? Se eu não esquecer ninguém, é isso, né? Opa, falta o 7. Vamos lá, falta o 7. Sabia que estava faltando alguma coisa. Olha o 7 aqui que eu estava esquecendo. Vezes 7, vezes 10. Então, nós vamos ter 72 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 4, 72. 72 vezes 7 vai dar 72 vezes 7. Estou tentando fazer de cabeça, mas falhou aqui. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 7 vezes 7, 49. 504. 504 com mais um zerinho, 5.040. Beleza? Então, é um número natural, é um número inteiro, é um número racional, é um número real. Agora, vamos para as alternativas. Perceba o seguinte. Letra A. O conjunto formado pelos elementos A e C está contido em racionais? Quem é o elemento A? O elemento A é exatamente 11,75 avos. E o C é 5.040. Esse conjunto, ele está contido nos racionais? Todos os elementos estão nos racionais? Sim. Logo, essa daqui é verdadeira. Na questão, ele pede a falsa, tá? Não é a letra A, então, não. Ele pede a falsa. O Czinho, que é o 5.040, ele pertence a esse conjunto? Olha de novo, ó, inteiros e naturais. O natural está dentro dos inteiros. A interseção é o conjunto menor, ou seja, natural. 5.040 pertence ao natural? Verdade. Também não é a letra B. Letra C, R menos Q. Se dos reais eu tiro os racionais, o que é que sobra? Sobram os irracionais. Isso aqui contém esse conjunto formado pelos elementos B e C. Quem é B? B é 2π. Opa, o irracional contém 2π, que é irracional. Mas contém também o elemento C, que é 5.040, que é um número natural? Não.
Essa daqui é a falsa, portanto, é o gabarito correto da terceira questão, é a letra C. Só para confirmar, então, esse conjunto formado pelos elementos A, que é o 11,75, mesma coisa lá da letra A, e o C, que é 5.040, ele está contido aqui, ó, racional, interseção com real. Real e racional. O racional está dentro do real. Logo, a interseção é o menor. Perceba que isso aqui é exatamente o que está na letra A. Verdadeiro também. Então, realmente, terceira questão, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente vai te responder assim que visualizar. Vamos lá, pessoal. Já estamos na questão número 4 e, como eu disse, separei uma sequência só para tratar de operações e conjuntos numéricos. É uma questão, geralmente, que exige já prática do aluno. Precisa dominar bem o conjunto numérico, né? Saber cada tipo de número. E a questão número 4, que eu separei aqui no nosso simulado, foi da prova de 2018. E olha só o que é que ele fala na questão. Na reta dos números reais abaixo, estão representados os números M, N e P. Então, coloquei aqui a reta dos reais, e aí tem os números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e espalhados aí está o M, o N e o P. E aí ele coloca assim, ó, analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeiro ou falso. E aí ele quer saber qual é a sequência correta dessas 3 proposições que eu também já coloquei aqui. Como sempre, estou usando como pano de fundo o nosso diagrama com todos os conjuntos numéricos, para que você não esqueça. Use essa resolução como uma aula para você aprender, ou para você revisar, ou para você reforçar, porque você precisa dominar bem isso aqui para garantir. Gente, vamos lembrar que a quantidade de vagas da prova da EPICAR desse ano diminuiu. São 20 vagas ainda para as moças, né? 116 para ampla concorrência, e para os rapazes diminuiu, que geralmente eram 160 para 110. 50 vagas foram embora. Lembrando que dessas 110 são 88 para ampla concorrência. Então, você precisa ir para cima dessa prova com tudo, porque a concorrência vai aumentar e o nível dos candidatos está cada vez mais alto, né? Os candidatos estão mais bem preparados. Então, não deixe a peteca cair. Vamos lá. O que é que a gente precisa analisar para conseguir responder essas proposições com segurança? É observar onde o M, o N e o P estão. Por exemplo, se a gente fosse colocar aqui em ordem crescente, eu poderia dizer que o M é menor que o N, que é menor que o P. Isso por uma razão muito simples, porque eu estou vendo aqui na ordem crescente. E aí a gente confirma com detalhes importantes. Por exemplo, o N e o P são positivos. Ó. N é maior que 0, P é maior que 0. E o M é menor que 0. Então, realmente, M é o menor de todos, porque qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo, inclusive é menor do que o 0. Imagine número positivo. E o contrário também é verdade, a recíproca é verdadeira. Qualquer número positivo, por menor que seja, é sempre maior do que qualquer número negativo, tá? Se você quiser escrever isso aí, volta no vídeo aí na barrinha e escuta isso aí de novo. Vamos lá. Agora, com isso aqui em mente, o que é que a gente pode começar a analisar? Quando ele coloca aqui, ó, raiz quadrada de m menos n dividido por p não é um número real. Ele colocou aí na primeira proposição. Por que que isso aqui é verdadeiro? Já vou adiantando. Por que que isso aqui é verdadeiro? Porque quando eu tenho m menos n, eu preciso entender que eu estou subtraindo um número menor menos um número maior. Isso sempre vai ser negativo, independente dos números serem positivos ou negativos. Isso não depende. Se o número m é negativo, p é positivo, esquece. Se eu tenho um número menor menos um número maior, significa que isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar negativo. P, por outro lado, é positivo. E aí eu tenho uma divisão, jogo de sinal. Menos com mais vai dar o quê? Menos. Então, o meu radicando como um todo vai ficar negativo. Por favor, não esquece disso. Raiz quadrada, não. Raiz de qualquer índice par. Pode ser raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Se o índice for par, que é o caso aqui, eu não terei uma raiz real. Porque eu nunca vou conseguir encontrar dois números que, multiplicando os dois, obviamente, se os dois são positivos ou se os dois negativos, sempre vai dar um número positivo e nunca vai dar um número negativo no campo dos reais. Então, essa daqui é verdadeiríssima, tá? Sempre que o radicando for negativo, eu não terei como resposta uma raiz real. Então, não é um número real.
verdade a número 1. Vamos para a segunda agora. P mais M pode ser inteiro? Perceba que P é positivo e M é negativo, tá? Aí você olha, outra coisa importante. Tanto M quanto N quanto P são frações. Isso aí eu também já posso afirmar. Ó. M, N e P são frações. Ou não são números inteiros, né? Podemos dizer isso aí de maneira mais correta, né? Melhor do que dizer sobre frações é não são inteiros. Por que eu estou dizendo que é melhor dizer que não são inteiros? Porque existem umas frações aí que, na verdade, não são frações, né? São números decimais não exatos, são as dízimas não periódicas, que também vão estar aqui na reta real. Não são números inteiros. Então, quando eu digo que não são inteiros, eu estou querendo atingir aqui os irracionais. Os irracionais não são números inteiros, mas necessariamente também não são frações, tá? São o quê? São números decimais não exatos. Números decimais não exatos. Não exatos. Isso são dízimas. Só que são dízimas não periódicas. Anota tudo isso aí, que isso aqui geralmente é que pouca gente conhece. E aí, quando acerta a questão, acerta no chute. Dízima periódica, dízima não periódica, desculpa. Dízimas não periódicas, tá? Um exemplo de uma dízima não periódica é o valor de π. Ó, é uma dízima 3,1415 e aí vai embora. Essa parte decimal aqui ela é infinita, por isso que é uma dízima. Mas não existe ninguém se repetindo igual o 2,31, 31, 31, como a gente viu no exemplo lá da questão agora há pouco aí atrás, tá bom? Então, com isso aqui em mente, vamos lá para a proposição número 2. Será que P mais M pode, olha a palavra que ele usou, pode ser um número inteiro? Gente, sendo M negativo e P positivo, pode ser inteiro quando? Quando eles forem simétricos, que essa possibilidade existe. Por exemplo, o P pode ser 1,25 e o M menos 1,25. Quando eu somar menos 1,25 com mais 1,25, vai dar zero. Zero é um número inteiro? É. Portanto, essa daqui é verdadeira, porque ele colocou a palavra pode. Ele não disse que necessariamente era um número inteiro. Beleza? E a última, para finalizar, P dividido por N é necessariamente, olha a palavra que ele colocou, ou seja, é obrigatoriamente, é sempre um número racional. Aqui é onde a gente vai precisar ter essa visão aqui correta para poder responder a proposição com segurança. O número P é um número que não é inteiro, mas ele necessariamente não é uma fração, por isso, como eu coloquei aqui corrigindo, né? Melhor do que dizer que é uma fração, inicialmente eu disse que era, mas melhor do que dizer o que é uma fração é dizer que não são inteiros. Por quê? Porque podem ser irracionais. Por exemplo, esse P aqui pode ser raiz quadrada de 2. Se eu colocar aqui o raiz quadrada de 2, que dá 1,41, 42, e aí vai embora, é uma dízima não periódica, é um número que não é inteiro. Quando eu dividir isso aqui por N, né, que N pode ser inteiro ou não, porque se eu dividir por outro racional, se eu dividir pelo o próprio raiz de 2, não vai dar, né? Eu consigo aqui racionalizar, talvez, mas eu não vou conseguir nunca garantir que isso aqui é um número racional. Porque o próprio numerador já é irracional, dividindo por outro número que seja racional, o resultado vai ser o quê? Irracional. Se eu pegar a raiz de 2 e dividir, sei lá, por 0,5, o valor de N, então, vai ficar 2 vezes a raiz de 2, vai continuar sendo um irracional. Eu não posso garantir que é um racional. Aqui é a grande questão, né? Necessariamente. Por isso que essa daqui é falsa. E aí, qual é a sequência correta? VVF. Usando o código de cores aqui, deixa eu colocar azul. VVF. Onde é que tem essa alternativa? Na letra A. Então, a questão número 4, que foi uma questão da prova da EPICAR de 2018, foi exatamente essa daqui, o gabarito letra A. Beleza? Não esquece de se inscrever, de tocar no sinete de notificação. A gente agora vai para a próxima questão. Eu vou pular a sequência, não vou fazer a número 5, e vou fazer a número 11, que é uma questão que trata do mesmo assunto, que não foi da prova da EPICAR, mas eu coloquei aí para você treinar também. Vamos lá, pessoal. Agora estamos na questão número 11 e eu estava aqui observando melhor a prova. Na verdade, a gente não tem 5, não. A gente tem, na verdade, 7 questões envolvendo operações com números, né?
temos a questão 10 e a questão 8 também, que tanto a 8 como a 10 foram da prova da EPICAR, e a gente vai resolver onde teremos aí um bloco só de operações e conjuntos numéricos, tá? Então, esse simulado está servindo para ser um embasamento teórico, uma revisão também muito boa para quem já tem essa base sobre números, operações com números e os conjuntos numéricos. Essa correlação aí que é tão cobrada na prova da EPICAR. E aí, essa daqui não foi da prova da EPICAR, mas é uma questão muito interessante que também exige esse mesmo conhecimento. Ele deu apenas isso aqui, ó, a reta real já fui eu que construí, para adiantar aqui um pouco. Ele fala o seguinte, ó, menos 1 é menor do que A é menor que 0, 1 é menor que B é menor que 3. Questão número 11. Sabendo que A e B são números reais, tais que... Aí ele coloca essas informações e dá as alternativas. Quer saber, então, o que pode-se concluir a partir disso? Então, fizemos aqui a reta real, ela sempre ajuda, né? O gráfico, a imagem, ela fala mais do que 1000 palavras, né? Então, com a imagem, a gente já consegue detectar muita coisa. Por exemplo, a gente consegue detectar claramente que A é menor que 0. Obviamente, já está aqui, né? Mas visualiza de maneira muito clara. A é menor que 0, ou seja, A é negativo. Por outro lado, B é maior que 1. Se B é maior que 1, B é positivo. B é maior que 0. Para ser maior que 1, tem que ser maior que 0. Agora, B pode ser 1,1, pode ser 2, pode ser 2,9. Ele falou que está entre 1 e 3. Não sabemos exatamente aonde, por isso que eu coloquei aqui esse chavão. Agora, o que é que a gente pode concluir? A gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Agora, de cara, a alternativa absurda é essa letra D. Ó. Isso daqui é falsa de cara. 1 dividido por nenhum número vai dar 0. Só 0 dividido por qualquer número que dá 0. 1 dividido por qualquer número vai depender desse número. Nunca vai ser 0. Então, essa daqui é falsa de cara. Agora, vamos para a letra A. Olha só a letra A que interessante. O inverso de A vai ser maior que 1. Gente, A já é um número negativo. O inverso de um número não troca o sinal desse número. Então, 1 sobre A também é menor que 0. Também é negativo. Se 1 menor que A é negativo, pode ser maior que 1? Absurdamente não. Falso. Da mesma forma, eu tenho aqui a letra E, que fala que 1 sobre A, que é negativo, é maior do que B. Gente, B é maior do que 1. Então, eu estou dizendo indiretamente a mesma coisa que a letra A. Quando eu digo que é maior que B, e eu sei que B é maior que 1, está dizendo também que é maior que 1. Então, também está falso. Beleza? Outra que é absurdamente falsa. Está aqui, ó, letra C. 1 sobre A, repito, é negativo. Como é que um número negativo pode ser maior que 1? Pode estar entre 1 e 2. Falso. Então, o que é que ficou? Ficou realmente a letra B como resposta da número 11. O inverso de A, que é negativo, é menor que menos 1? Bom, eu sei que é negativo. Podia estar entre menos 1 e 0. Mas como é que eu posso afirmar que é menor do que menos 1? Ou seja, veio para cá, ó. 1 sobre A. 1 sobre A. Porque nós temos o seguinte, o A é um número, além de negativo, é um número fracionário. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, e são números que estão entre 0 e menos 1, ou seja, eles são frações próprias. O numerador é menor que o denominador. Então, A, por exemplo, vai ser 2/3, ou melhor, menos 2/3. É um exemplo, que vai dar 0,6 aqui, aproximadamente, né? Então, se eu pegar 1 sobre A, vai ser 1 dividido por menos 2/3. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ser igual a menos 3/2. Menos 3/2 vai ficar menos 1,5. Ou seja, é menor do que menos 1, porque está mais à esquerda. Logo, realmente o gabarito aqui é a letra B de bola. Beleza? Se você não entendeu isso aqui, volta ao vídeo aí para ver de novo a explicação. E se insistir a dúvida, você manda no comentário, manda um direct lá no @profcadoca que a gente te explica. Vamos embora, meu povo. Temos aí mais uma questão envolvendo operações, agora especificamente a potenciação. Ele coloca aí A, B e C, né, na questão número 10, acompanha comigo aí. Se você está chegando agora, não baixou o PDF, para o vídeo, vai lá na descrição, pega o link, baixa o PDF para você acompanhar adequadamente a resolução. Questão número 10 fala assim, ó, considere A igual a 11 elevado a 50, B igual a 4 elevado a 100 e C igual a 2 elevado a 150
e assinale a alternativa correta. Pelas alternativas, o que é que ele quer? Que a gente coloque em ordem, né? Em ordem crescente, ó, porque está do menor para o maior. C menor que A, menor que B. Então, vamos fazer isso. Só que, como é que a gente vai saber quem é maior e quem é menor se eu tenho bases diferentes e tenho expoentes diferentes? Porque para fazermos uma comparação, é necessário que a gente tenha uma referência de igualdade. Ou as bases são iguais, ou os numeradores são iguais. Frações, ou os denominadores são iguais, ou os numeradores são iguais. Aqui a gente não tem nada igual, mas a gente pode fazer com que fique igual. Por quê? Olha que coisa interessante. Os expoentes aqui são 50, 100 e 150. Todos múltiplos de 50. Então, a gente consegue fazer aqui uma decomposição usando as propriedades de potenciação, que é isso que a questão está exigindo. 11 elevado a 50 a gente não vai mexer. Eu vou mexer aqui no B e no C. Ó. B é a mesma coisa. 4 é 2 elevado ao quadrado, que, por sua vez, está elevado a 100. Aí, qual é a propriedade que eu vou aplicar aqui? Potência de potência. Repete a base, que é 2, e multiplica os expoentes. 2 vezes 100, 200. Beleza? Então, B é 2 elevado a 200. Porém, a gente percebe que não ficou igual. O que é que a gente pode fazer aqui, então? Em vez de a gente fatorar dessa forma, tem outra maneira de fazer. É mexer com o expoente. Portanto, olha só qual vai ser a saída correta aqui. B vai ser igual a 4, que, por sua vez, está elevado a 2 vezes 50. Então, o mecanismo agora é eu voltar nessa propriedade. Quem vai ser B, portanto? Vai ser 4 ao quadrado elevado a 50. Perceba que essa propriedade nos leva a esse resultado. Então, eu estou voltando na propriedade. Quem é B, finalmente? 16 elevado a 50. Agora, a gente tem como comparar. 11 elevado a 50 e 16 elevado a 50, quem é maior? O B, que é 16 elevado a 50. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui no C. Ó. Perceba que eu vou trabalhar direto agora no expoente. Já vou vir direto aqui, ó, nessa ferida. 2 elevado a quanto? 3 vezes 50. E aí, a gente coloca isso aqui na forma de potência de potência. Ó. 2 elevado a 3 elevado a 50. Por quê? Porque esse produto vem de uma potência de potência. Quem é finalmente o C? 2 ao cubo dá 8, 8 elevado a 50. Agora a gente consegue colocar na ordem. Quem é o menor? 11 elevado a 50, 16 elevado a 50 ou 8 elevado a 50? Ou seja, o C é menor, depois do 8 vem o 11, é menor do que o B, e o maior de todos é o 16, que é, o A, 11 é o A, e o maior de todos é o 16, que é o número B. Ou seja, C menor que A, menor que B. Onde é que nós temos isso? Na letra A. Portanto, a questão número 10, letra A. C menor que A, menor que B. Beleza? Essa foi mais fácil, né? Essa foi mais tranquila. Finalmente, chegamos na nossa última questão, que trabalha a parte de operações e conjuntos numéricos. A questão número 8 do nosso simulado também foi uma questão da prova da EPICAR. Só não coloquei aí referência do ano, mas foi também da prova da EPICAR. E ele coloca aí dois números A e B em função de duas operações, de duas expressões numéricas que a gente vai ter que encontrar. E, na verdade, ele coloca aí 3 caixinhas, né, para saber se o número A e o número B vai ser natural, racional e irracional. E aí a gente vai fazer essa correlação aí e vai marcar a alternativa correta. Vamos lá, então. Primeiro aqui o número A. Olha só. Quem já conhece, né, sabe que isso aqui é um radical duplo. E a gente, para resolver isso aqui, a melhor forma é a gente introduzir o fator externo aqui, ó, em todos os radicais aqui que tem um fator externo. Mas a gente não precisa desenvolver esse radical duplo não, tá? Resolver o radical duplo não. A gente vai multiplicar do jeito que está aqui, vai sair rapidinho. Só quero transformar isso aqui, ó, para você perceber que vai ficar da seguinte maneira. É uma revisão aqui também bem rápida. 6 mais quanto? Como é que a gente introduz o fator externo, né, que está multiplicando aqui, dentro? Ele entra multiplicando aqui o 5 elevado ao expoente. O expoente é elevado ao índice, desculpa. O índice aqui é 2, raiz quadrada. Então, vai ficar 2 elevado a 2, que dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Beleza? A mesma coisa aqui embaixo. Para quem não entendeu, preste atenção de novo. Vamos introduzir agora o 4. 7 mais 4 vezes a raiz quadrada de 3. Como é que esse 4 vai entrar?
Quem é o índice do radical? Né? Raiz quadrada, o índice é 2. Então, 4 elevado a 2, que dá 16. E 16 vezes 3 dá 48. E aí, nós temos a mesma coisa, é o mesmo radical, só que em vez de mais, é menos. Eu copiei errado aqui, ó. Aqui é menos também, ó. Em cima e embaixo, menos. Então, vai ficar raiz quadrada de quê? De 6 menos a raiz quadrada de 20. E embaixo vai ficar raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 48. Gente, isso aqui ficou muito fácil para a gente achar o valor de A. Por quê? Produto notável. Eu tenho aqui o produto da soma pela diferença. Temos um produto de radicais do mesmo índice. Então, isso aqui vai ficar, ó, dentro do radical o quê? Raiz de 6 mais, 6 mais raiz de 20 multiplicado por 6 menos raiz de 20 vai dar o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, 36 menos 20. Por quê? Porque raiz de 20 ao quadrado, a gente corta o radical e fica só o 20. E embaixo a mesmíssima coisa. Olha que legal. 7 ao quadrado vai ficar 49. 49 menos quanto? Raiz de 48 ao quadrado dá 48. Logo, 36 menos 20 dá 16. Raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 1, que é 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, o número A é um número natural. Então, com a correlação, você já vai marcar o quê? O A com a caixinha número 1. Onde tiver o A relacionado com 1 é onde você vai marcar. Então, ou é letra B ou é letra D de dado. B de bola ou D de dado. Basta a gente descobrir se o número B é um racional ou é um irracional. Será que isso aí vai dar um racional ou um irracional? Gente, olha só. De cara, isso aqui não tem como ser irracional. Eu já tenho uma fração. Lembra que racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, se você usar um pouquinho de malícia, mas com experiência e maturidade, você não precisa nem perder tempo calculando o valor dessa expressão. Vai ser letra D de dado gabarito, porque isso aqui é um número racional. Beleza? Então, o A na caixinha 1 e o B na caixinha 2. Estou olhando aqui para o PDF para dizer qual é a alternativa. É a letra D. Mas calma, a nossa resolução aqui não é só para matar o gabarito. Eu estou aqui para orientar, para facilitar, mas a gente vai também resolver. Vamos lá. Tem, inclusive, alguns macetezinhos. Agora eu já posso apagar aqui o nosso diagrama para usar esse espaço aqui, né? Porque, por que eu orientei para você marcar logo a alternativa sem precisar resolver, né? Entendendo que isso aqui é uma fração e que seria uma perda de tempo fazer esse cálculo na hora da prova. Mas na aula vale a pena a gente fazer, porque nem toda questão vai dar para fazer isso. Por favor, preste atenção que eu vou ensinar aqui agora. Quando você tiver um número decimal, a quantidade de zeros ali, ó, depois da vírgula, ou de casas decimais, melhor falando, vai ser o expoente da base 10. Na verdade, isso aqui, gente, é 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. É 10 elevado a menos 5. Os zeros à direita, o expoente é positivo, e os zeros à direita da vírgula são expoentes negativos. Ou melhor, os zeros não, a quantidade de casas decimais. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 5, que, por sua vez, está elevado a quanto? A 2. Mais uma vez aqui, ó. Quantas casas decimais tem? Só 2. Então, é 10 elevado a menos 2. E, por sua vez, isso aqui está elevado a quanto? A menos 3. Pronto. Em cima, por enquanto, é isso aqui. Daqui a pouco a gente continua a resolução. Embaixo, olha, eu tenho 1/4 elevado a menos 1. O expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ficar 4, dividido por quanto? Mesma coisa, 1 sobre 25 elevado a menos 1. 25. Vezes, olha, 10, 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1. Eu fiz o processo inverso agora. Inverti a base e troquei o sinal do expoente. Isso aqui está elevado a quanto? Isso aqui está elevado a 2. O que é que a gente pode fazer para trabalhar tudo na base 10? Multiplicar por 4 em cima e embaixo. Porque aqui vai ficar 16 sobre 100, que é também uma potência de base 10. Então, vai ficar o seguinte. B, estou trazendo para o lado de cá, porque lá, de repente, pode ficar ruim de enxergar. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 5 vezes 2, menos 10. 10 elevado a menos 10 vezes. Mesma coisa, repete a base, que é 10, só que agora tem um jogo de sinal. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. Isso tudo vai ficar dividido por quanto? Vai ficar dividido por 16 sobre 100, que 25 vezes 4 dá 100. Vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2, menos 2. Beleza? Olha só. Isso aqui vai ficar igual a
Repete a base e soma os expoentes. 10 elevado a quanto? Menos 4 mais 6, ou melhor, menos 10 mais 6, menos 4. Isso aqui tudo dividido por, olha só, hein? 16 vezes 10 elevado a menos 2. Cadoga, o que você fez aí agora, meu filho? 100 é 10 ao quadrado, porque tem 2 zeros. Só que ele está embaixo. Quando eu joguei ele para cima, eu troco o sinal do expoente, porque eu investi a base. Vezes 10 elevado a menos 2. Gente, olha só o que é que vai ficar rapidinho aqui agora. Vou fazer passo a passo ainda para não ir tão direto. Você concorda que aqui é um produto de potência mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Ora, como isso aqui é um produto, o que é que eu posso fazer? 10 a quarta com 10 a quarta. Ou melhor, 10 a menos 4 com 10 a menos 4. Ficou quanto aqui em cima? Ficou 1. Então, quem é B finalmente? B é igual a 1 sobre 16. E 1 sobre 16 é um número racional, como a gente já tinha concluído no início. Realmente, o gabarito é a letra D de dado. D de dado. O número A é natural e o número B é racional. Beleza? Beleza, pessoal. Fizemos, então, até aqui 7 questões e vamos continuar com a nossa resolução. São mais 5 questões até o final da prova. Se você está cansado, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, toma uma água, toma um suco, um café, um chá, dá uma esticada e volta aqui, porque temos mais 5 questões. Fizemos aí uma pancada, uma sequência de 7 questões envolvendo apenas operações com números e conjuntos numéricos. Agora eu vou voltar para a sequência, né? Eu tinha pulado aí, fiz até a número 4, fui lá para o final, fazer a 11, a 10, a 8. Agora a gente volta com a sequência. Temos aí a questão número 5 do nosso simulado, foi a questão da prova da EPICAR 2020 e ela trata de conjuntos. Olha o que ele fala na nossa questão. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de cadetes da AFA. Esses cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas, vôlei, natação e atletismo. Obteve-se, após a pesquisa, os seguintes resultados. Eu vou colocar aqui o diagrama dos resultados, vou dar uma pausazinha no vídeo para não ficar tão longo, tá? Já volto aqui já com o diagrama no quadro. Ok, voltei aqui agora com o nosso diagrama no quadro, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui na resolução aqui, para o vídeo não ficar tão longo. E voltando para as informações, olha só o que ele coloca. Obteve-se após a pesquisa os seguintes resultados, que eu já coloquei aqui no diagrama. Dos 66 cadetes que praticam vôlei, ó, V de vôlei 66, ele fala que 25 não praticam outra modalidade esportiva, ou seja, só vôlei 25, já separei aqui. Aí a 2, ó, dos 68 cadetes que praticam natação, ele fala que 29 não praticam outra modalidade esportiva. Então, mesmo raciocínio. Dos 68, separei 29 que praticam só natação. E dos 70 que praticam atletismo, 26 praticam só atletismo, não praticam outra modalidade esportiva. E para finalizar, ele diz que tem 6 cadetes que praticam as 3 modalidades, ou seja, pratica vôlei, natação e atletismo ao mesmo tempo. Com base nessas informações, ele coloca aí as 4 alternativas para a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Na verdade, ele quer a falsa, né? E a gente vai ter que ver qual é a falsa entre as 4 aí. Significa que 3 serão verdadeiras. Vamos então aos nossos cálculos. Primeira coisa que a gente observa aqui é que ele não deu todas as informações. Por exemplo, esses espaços em brancos aqui são as interseções exclusivas de 2 modalidades, ou seja, quem pratica apenas vôlei e natação, pratica essas 2 modalidades apenas. X. Quem pratica vôlei e atletismo? Y. Quem pratica natação e atletismo? Z. Essas informações que a gente tem até aqui. E aí, o que é que a gente consegue fazer, então? A gente vai montar, na verdade, gente, um sistema. Teremos aqui umas equações para poder chegar nesses resultados que a gente não tem todos ainda. Olha só que legal. Não sabemos que esse diagrama aqui, esse primeiro diagrama, olha para o meu dedo aqui, ó, circulando. Vôlei, 66. Então, se eu somar todas essas partes aqui, tem que dar 66. Logo, x mais y mais 6 mais 25 tem que ser igual a 66. E é por aí que a gente vai começar. Vou fazer a nossa sisteminha aqui nesse cantinho de cá, tá? Ó, x mais y mais 6 mais 25 é igual a 66. Daqui, a gente já consegue encontrar o valor de x mais y. Sabe por quê? Vamos ser rápidos aqui. Ó. Isso aqui dá 31. Esse 31 passa para lá subtraindo. 66 menos 31 dá quanto? 35. Então, eu já sei que x mais y é igual a 35. Vamos agora para o segundo conjunto. Vamos pegar, por exemplo, natação. Então, ó, x mais e mais 6 mais 29 tem que ser igual a 68. X mais e mais 6 mais 29 é igual a 68. E aí, vamos da mesma forma.
x mais z a gente vai encontrar isolando, desde que a gente faça o seguinte aqui, ó, 35. Aí vai ficar o quê? 68 menos 35 vai dar 33. X mais z igual a 33. E a gente vai, então, guardando essas informações que já a gente vai chegar no resultado final. Terceiro e último conjunto agora aqui, ó. Quem é o terceiro e último conjunto? Atletismo. Y mais Z mais 6 mais 26 tem que ser igual a 70. Então, Y mais Z mais 6 mais 26 tem que ser igual a 70. Qual vai ser o valor de Y mais Z? Vai ser igual a quanto? Isso aqui vai dar 32. Esse 32 passa para lá subtraindo 38. 70 menos 32 é igual a 38. E o que é que a gente faz com essas três equações? A gente monta um sistema aqui, ó. Olha só. X mais Y igual a 35. X mais Z igual a 33. E Y mais Z igual a 38. Como é que a gente resolve? Soma todo mundo, gente. Somando todo mundo, o que é que a gente tem? X mais X, ó, 2 vezes X, mais Y, 2 vezes Y, mais Z, 2 vezes Z, que é igual a quanto? Isso aqui vai dar 90, 8 mais 8, 16, 106. Veja bem, 2Y, 2X, 2Z, 106, todo mundo divisível por 2. O que é que a gente faz? Simplifica toda essa equação por 2 e chegamos ao seguinte resultado. X mais Y mais Z é igual a quanto? A metade de 106 é 50 e 53. Olha que legal. Com essa equação, a gente acha qualquer valor de X, de Y e de Z. Por quê? Vou jogar para o lado de cá para ficar um pouquinho mais alto. Olha só. Se X mais Y mais Z é igual a 53, eu acho, por exemplo, o valor de X, quando eu substituo o Y mais Z, que eu sei quanto é que é o Y mais Z, eu sei que é 38, eu acho o valor de X, ó. Que vai ficar X mais 38 igual a 53. Então, passa o 38 para lá subtraindo, vai ficar 53 menos 38, vai dar quanto? 15. E aí, quando eu acho o valor de 15, eu acho o valor de Y e acho o valor de Z. Por quê? Ó? Se X mais Y é 35, lá em cima, a primeira equação, ó, e X é 15, então falta quanto para achar Y? Y é 20. Y igual a 20. E se Y é 20, Y mais Z é 38, de 20 para 38, Z igual a 18. Olha que legal. Então, a gente vem aqui, ó, 15, 20 e 18. Acabou, gente. O que ele pedir, a gente consegue determinar. Vamos para as alternativas. O que é que ele afirma lá? Ó? A quantidade de cadetes que praticam pelo menos duas modalidades é igual a 59. Será que isso é verdadeiro ou falso? Você precisa entender aqui o que significa pelo menos duas modalidades. Bom, eu sei que X, ó, representa duas modalidades, vôlei e natação. Então, se eu somar 15 mais Y também, é duas modalidades, só que vôlei e atletismo. 18 também. Então, se eu somar X mais Y mais Z, que eu já sei quanto é 53, eu tenho aqui, ó, 53. Olha só, cuidado que a resposta não é 53, não. Mas eu tenho esses 6 aqui que praticam 3 modalidades. Se eles praticam 3 modalidades, é verdade que eles praticam 2, né? Quem pratica 3, pratica 2. Então, eu tenho que somar aqui, ó, mais esses 6, que realmente chega nos 59. Logo, a letra A, ela é verdadeira. Ele quer a falsa. Então, não é a letra A a resposta. Vamos para a letra B. O número de cadetes pesquisados é superior a 150. Ou seja, eu tenho que somar todo mundo. Como é que eu chego nessa soma aqui? Ó? Eu já posso pegar, por exemplo, isso aqui tudo, ó, pegando aqui o X, o Y, o 6, todo mundo aqui dá 66. Então, eu somo só o restante. Ó, 66 mais 26 mais 18 mais 29. Somo o que está fora do 66. 66 mais esses 3 pedacinhos que estão fora. Essa soma aqui vai dar quanto? Vai dar 139, essa soma. Logo, essa letra B, ela é falsa, porque ele falou que é superior, é maior que 150, e na verdade é menor. Então, essa é a nossa resposta, porque essa é a alternativa falsa, e é exatamente o que ele quer. Vamos continuar aqui com a letra C e a letra D, para a gente ver se realmente vai dar certo, né? Ele fala o seguinte, ó, o número de cadetes que praticam vôlei ou natação. Gente, vôlei ou natação, junta todo mundo, menos o atletismo, né? Que faz só atletismo não entra. Se eu juntar aqui, ó,
66 mais 18 mais 29, isso aqui vai dar exatamente 113. E essa daqui, portanto, também é verdadeira. E quem pratica exatamente duas modalidades? Quem pratica exatamente duas modalidades é x mais y mais z. E quanto é x mais y mais z? X mais y mais z a gente achou no nosso sistema que é igual a 53. 53 é um número primo? É. Número primo é aquele que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. 53 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, a letra D também é verdadeira e realmente o gabarito é a letra B de bola, porque ele pede a falsa. Beleza? Manda aí no seu comentário se você gostou, se você, poxa, teve alguma dúvida, que a gente te responde assim que possível. Beleza, galera? Estamos chegando no final, só faltam agora 4 questões para a gente finalizar o nosso simulado. E temos agora, diante dos nossos olhos, uma questão da EPICAR 2012, uma prova que foi realizada há 10 anos atrás, porque a prova da EPICAR 2012 foi realizada em 2011. Então, estamos aí há 10 anos, mas é uma questão muito comum na prova da EPICAR, uma questão que envolve raciocínio lógico, aritmético, problemas envolvendo as operações fundamentais. Aqui nós temos, basicamente, o raciocínio de adição, subtração, multiplicação e divisão, as 4 operações mais básicas que existem. É um problema aritmético, a gente precisa entender o contexto e interpretar. Isso é muito comum na prova da EPICAR, beleza? Se você chegou até aqui é porque você é meu aluno, fez o simulado, ou então você foi convidado, e aí eu não posso esquecer de te pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o seu comentário, deixar o seu like, marcar o sininho de notificação, porque virão outras resoluções e outros simulados até a prova da EPICAR, que é dia 4 de julho, beleza? Mas, deixando de conversa fiada, vamos para a questão. A questão fala o seguinte, acompanha aí no seu PDF. 3 carros A, B e C, com diferentes taxas de consumo de combustível, percorrerão cada um 600 km. 3 carros, só que eles têm consumo diferente, né? Um consome mais do que o outro. Mas os 3 vão fazer o mesmo caminho percorrendo 600 km. Aí ele fala assim, ó, no ponto de partida, os 3 estavam com o tanque cheio. Aí agora começa, então, o grande mistério para a gente desvendar. Após terem percorrido cada um 1/5 do total previsto, ou seja, 1/5 dos 600 quilômetros, né? Você vai pegar 600 quilômetros e vai dividir por 5, ou seja, depois de ter percorrido 120 quilômetros, os carros B e C foram abastecidos, completando novamente seus tanques e gastaram, juntos, R$66. Perceba que o A não abasteceu. B e C, depois de 120 quilômetros, que é 1/5 do percurso total, que seria 600, né? Como é que eu achei esse 120? 600 dividido por 5, 1/5, 120 quilômetros. Depois de 120 quilômetros, B e C pararam para abastecer e os dois gastaram juntos R$66. Se eles têm consumo igual, isso não foi falado e não vai ser relevante para a gente. Agora, olha só. Ao final de 600 quilômetros, ou seja, depois de completar o que faltava, os 480 restantes, os 3 carros foram abastecidos completando seus tanques. E nesse abastecimento, juntos, gastaram R$384. Isso aqui nos interessa. Vamos lá. Então, o A mais o B mais o C, eles gastaram R$384 aí no final da corrida, tá? Depois dos 600 quilômetros. Lembrando que o B e o C pararam para abastecer depois de 120 quilômetros, depois de 1/5 do percurso. E aí, olha que coisa interessante. Considerando o preço do litro do combustível usado pelos 3 carros, R$3, a distância que o carro A percorre, em média, com 1 litro de combustível é igual a quanto? Gente, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo o consumo do carro A. O consumo de A. Para eu achar o consumo de A, eu preciso entender que o consumo é a razão entre a distância e a quantidade de litros. A distância eu sei, 600 quilômetros. Agora, quantos litros ele consumiu? Eu vou chegar nesse valor quando eu souber quantos litros ele abasteceu. Quanto foi que ele consumiu nos 600 quilômetros. E como é que eu vou fazer isso? Olha só. Primeiro eu posso transformar isso aqui em litros, né? Mas eu vou deixar para transformar isso aqui em litros no final, dividindo por 3, porque ele fala aí que cada litro custou R$3. E aí, presta muita atenção no que está acontecendo aqui. O A, ele não abasteceu, mas esses R$384,
é para o A, para o B e para o C. O que é que eu preciso fazer para descobrir quanto que o A gastou de abastecimento? Tirar o B e o C da jogada, não é verdade? Mas você não pode esquecer que o B e o C gastaram juntos no caminho R$ 66 devido aos 120 quilômetros, a 1/5. Então, olha só, vem comigo aqui, ó. B e C juntos após 1/5 percorrido. Gente, 1/5 significa que a gente divide o percurso em 5 partes iguais. Isso aqui é um raciocínio de fração. Então, imagina que o percurso todo, que são 600 quilômetros, é dividido em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse primeiro percurso aqui, eles gastaram R$ 66. Você percebe que os 4 percursos, né, os 4 pedaços restantes, são iguais? Então, nesses 4, que aí tá os R$ 384 de B e C juntos, eles vão gastar 4 vezes R$ 66. Repito, são 5 pedaços iguais. Se um gastou 66, vai gastar 66 nos outros também. Porque eu dividi em 5 pedaços iguais. Isso é fração. E é esse raciocínio que está sendo cobrado aqui. Então, eu tenho 4 etapas de R$ 66 para cada um deles, para poder chegar nos R$ 384. Só que lá dentro está o A também. Mas eu vou retirar só o B e o C. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar R$ 264. Ou seja, eu consegui o que eu queria. Dentro desses R$ 384, eu tenho a parte que cabe ao carro B e C juntos. Isso aqui, ó. Isso aqui é 264. Para que eu fiz isso? Para poder descobrir, dentro desse 384, quanto foi que o A abasteceu. Porque aí eu vou saber quantos litros ele colocou no tanque, obviamente, quantos litros ele gastou. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A mais 264 é igual a 384. Logo, o A vai ser igual a 384 menos 264. Conclusão. O carro A abasteceu quanto? R$ 120. Gente, se a parte que coube ao carro A foi R$ 120, é porque o carro A abasteceu quantos litros? A gente vai pegar a quantidade de litros agora e vai dividir o total que ele pagou pelo valor de cada litro, que é R$ 3. Ou seja, 40 litros. O carro A gastou 40 litros para percorrer os 600 quilômetros. Qual é, então, o consumo? Eu vou pegar os 600 e vou dividir por 40 litros. Corto um zero de cima com um zero de baixo. 60 dividido por 4 é igual a quê? 15 quilômetros por litro de combustível. Qual é a alternativa que você encontra isso aqui? Letra B de bola. Beleza? Se você não entendeu, repete o vídeo, pausa, pergunta aí onde é que ficou a sua dúvida, que a gente te responde assim que visualizar o teu comentário. Beleza? Não esquece de deixar o joinha, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever e nem de marcar o sininho de notificação. Vamos lá, pessoal, firme e forte aqui na nossa resolução do nosso simulado para a prova da EPICAR, próximo dia 4 de julho. Nós vamos agora para a reta final. Nossa última questão, uma questão da prova da EPICAR de 2012, uma questão de aritmética. E depois disso, só faltam 2 questões de geometria. Nesse simulado, eu coloquei apenas 2 questões de geometria para a gente resolver, e é o que está faltando para a gente finalizar aqui o nosso simulado. Eu queria chamar a atenção que a prova da EPICAR, ela tem uma similaridade muito grande com a prova do Enem. É uma prova que, muitas das vezes, ele contextualiza, coloca gráficos, coloca principalmente a parte de aritmética, né? Geometria plana também cai, assim como cai na prova do Enem. É por isso que a maioria dos candidatos da prova da EPICAR se saem muito bem na prova do Enem, porque eles já estão mais ou menos acostumados. O estilo de prova é mais ou menos parecido. E olha só, a questão número 7 do nosso simulado, ela fala o seguinte, acompanha aí o seu PDF. Os gráficos a seguir apresentam os números de candidatos e de vagas para os concursos da AFA de 2012 e 2013. Então, eu fiz um esboço aqui bem rapidinho já no quadro, candidatos e vagas, tá? Para a gente ter uma noção. E aí ele coloca o seguinte, ó, ele ensina o que é a concorrência. Entenda-se por concorrência a razão. Razão, gente, é a divisão. A divisão entre o número de candidatos e o número de vagas. E aí, a partir daí, ele vai pedir, né?
Do concurso de 2012 para 2013, pode-se afirmar corretamente que... Então, ele quer a alternativa correta, e ele colocou 4 alternativas, a gente vai, então, julgar cada uma delas. Observando o que acontece aqui. Na letra A, ele fala assim, ó, para a infantaria, a taxa de crescimento do número de candidatos foi positiva, porém a concorrência diminuiu. Vamos lá, para a infantaria. Não sei se você consegue enxergar, mas no seu PDF tem, ó, aviador, intendente e infante. O que é que aconteceu? Em 2012, tiveram 2.033 candidatos. Em 2013, 2.059. Ou seja, o crescimento, né, foi positivo do número de candidatos, como ele afirma aí. A taxa de crescimento do número de candidatos foi positiva, porque aumentou de 2033 para 2059. E aí ele fala, porém, a concorrência diminuiu. Olha só, a concorrência não é a razão do número de candidatos pelo número de vagas. Se você observar, o número de vagas diminuiu de 20 para 15. Gente, se o número de vagas tivesse permanecido o mesmo, eu não preciso nem efetuar esse cálculo. É só uma questão de raciocínio lógico. Se o número de vagas tivesse continuado 20, a concorrência já tinha aumentado. Por quê? Porque eu aumentei o número de candidatos inscritos, ou seja, aumentei o numerador da fração e mantive o denominador igual. Agora, imagina se o denominador diminuir. Aí, a concorrência ela aumenta mais ainda, e ele está falando que ela diminuiu. Portanto, a letra A é uma afirmativa falsa. A concorrência ela aumentou muito mais, porque além de ter aumentado o número de candidatos, a quantidade de vagas diminuiu. Beleza? Então, é falso. Não precisa nem perder tempo calculando. Letra B de bola. Agora, para o quadro de intendência. Ó. Intendente, em 2012, tiveram 3.259 candidatos e 2013, 3.401 candidatos. O que foi que aconteceu com o número de vagas? Também diminuiu, de 30 para 25. O que é que ele fala aí na letra B? Para o quadro de intendência, tanto a procura quanto a concorrência diminuíram, pelo contrário. Tanto a procura quanto a concorrência aumentaram, pelo mesmo raciocínio da letra A. Então, a letra B também é falsa. Perceba que a gente não está fazendo cálculo. Você só precisa visualizar, ó, que você vai ter o número de candidatos dividido pelo número de vagas. Ou seja, é um raciocínio de fração. A razão é essa divisão aqui. Letra C. Apesar da taxa de crescimento do número de candidatos ao quadro de aviadores ser negativa, a concorrência aumentou. Então, agora a gente vai para aviadores. A concorrência diminuiu? Opa, a concorrência não, o número de candidatos diminuiu. De 6.424 em 2012 para 5.527 em 2013. Então, o número de candidatos diminuiu. Agora, perceba que diminuiu, mas não diminuiu tanto assim, né? Menos de 1.000 candidatos aí diminuiu de um ano para outro. Aí ele fala, apesar de crescimento do número de candidatos, já está falsa. Apesar do crescimento, não. Apesar da diminuição, teria que ser assim, já está errado. Ser negativa, a concorrência aumentou. Aí sim, a concorrência aumentou e aumentou muito, porque o número de vagas diminuiu de 70 para 30. Ou seja, o número de vagas caiu por menos da metade, logo a concorrência aqui mais do que dobrou. Portanto, cadê? Apesar da taxa de crescimento de candidatos, não ser negativa, opa, tá certo, desculpa aí, é que eu não vi que ele colocou que o crescimento foi negativo. A taxa de crescimento foi negativa, tá certo, a concorrência aumentou também, porque o número de vagas diminuiu muito. Então, essa daqui é a verdadeira letra C, da questão número 7 do nosso simulado. E a letra D, só para a gente finalizar. A concorrência dobrou. Perceba que aqui a gente não pode afirmar nada disso. Ela é falsa. Porque a concorrência é de quê? Do quadro de intendente, do quadro de aviadores, do quadro de infante ou do quadro geral? A gente até poderia optar pelo quadro geral. Eu já fiz essas contas antes de fazer o gabarito e realmente não dá certo. Não dobrou, tá? Apesar que essa informação ela ficou muito vaga, então a gente não pode afirmar corretamente nada sobre ela. Logo, ela é uma afirmativa falsa, sim. Então, o gabarito correto é letra C. E aí, tá cansado? Olha só, quem está cansado tem que rever aí a sua preparação, porque na prova real são 16 questões, aqui só foram 12. Lembrando que na prova real tem mais 16 questões
de português, né, de língua portuguesa, mais 16 de língua inglesa e ainda a redação. Então, é uma maratona e ela se parece muito com a prova do Enem nesse aspecto também. Mas vamos lá, a gente agora vai finalizar, já coloquei no quadro aqui o esboço das duas questões. Na questão número 12, ele não colocou figura, já coloquei aqui para adiantar a nossa resolução, porque eu vou finalizar agora de uma vez. A número 9 e a número 12 são as questões finais aí do nosso simulado. O que é que ele coloca aí na questão número 9? Analise a figura a seguir. Então, nós temos aqui duas retas paralelas, ele vai afirmar isso aí, ó, R e S. Coloca aí esses segmentos aqui, essas transversais, né? A transversal AC e a transversal BC. Tem um segmentozinho aqui BP e ele dá as informações, ó. Ele fala que R e S são paralelas e a distância entre elas é 3. Ele diz que AB é um segmento de 1,5 centímetro contido em S, né? AB, esse segmentozinho aqui, 1,5, contido na reta S. Fala que o AC mede 4 e diz ainda que BP é perpendicular a AC, que é esse pezinho de cabeça para baixo aqui, ó. Esse P de cabeça para baixo significa perpendicular, tá? BP perpendicular a AC, ele quer saber quem é BP. Gente, BP é esse segmentozinho aqui que é perpendicular. Vou chamar isso aqui de X. Beleza? AB é 1,5, não esquece disso. A distância entre as retas é 3, quer dizer que a distância desse A aqui, ó, a distância, lembra que é sempre perpendicular, isso aqui mede 3. E ele fala que AC, que no caso vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo que a gente acabou de construir aqui agora, ó, vai ser 4. Mas o que é que ele quer saber? BP, quer saber esse xzinho aqui que eu acabei de construir. Beleza? Vamos lá, então. Preste atenção. Como é que a gente vai chegar nisso aqui? Semelhança de triângulos, tá? Perceba que semelhança de triângulos é um assunto importantíssimo junto com relações métricas no triângulo retângulo. Olha só, o que é que a gente pode perceber para facilitar a nossa vida? Se essas duas retas são paralelas e AC é uma transversal, eu posso concluir facilmente que esse ângulo aqui é igual a esse daqui, porque eles são alternos internos, aqui também é θ. E eu tenho dois triângulos retângulos aqui, ó, 90 θ, esse ângulo aqui que eu posso chamar de φ, beleza? E tenho também esse triângulo retângulo aqui, ó, 90 θ, e esse daqui que eu posso chamar de φ. Então, o triângulo pequenininho APB e o triângulo grandão AC, e aí eu vou chamar aqui de H, que eu tracei a altura, AHC ou ACH, tanto faz, são semelhantes. O triângulo ABP, ele é semelhante, e aí as suas medidas são proporcionais ao triângulo AHC. E aí a gente vai fazer semelhança de triângulo e vai achar. Perceba o seguinte, o X que eu quero encontrar, ele está oposto aqui ao ângulo de θ. Quem é que está oposto ao ângulo de θ no outro triângulo maior que é semelhante? 3. Então, eu posso dizer que X está para 3. São medidas homólogas, são medidas correspondentes. Assim como, qual é o outro lado que eu conheço do triângulo, além do X? Conheço o lado de 1,5. Então, 1,5 está para quem? Eu tenho que olhar que 1,5 está oposto a 90. Quem é que está oposto a 90? Né? A hipotenusa, que é o segmento AC, que mede 4. Acabou. Para achar o valor de X agora é só fazer o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 4 vezes X é igual a 3 vezes 1,5 dá 4,5. Qual é o valor de X? O valor de X é 4,5 dividido por 4. Aí você olha para o gabarito, para as alternativas e não acha nada disso aí. Mas se você tiver um pouquinho mais de cautela e atenção e multiplicar por 2 o numerador e o denominador, você vai encontrar um resultado equivalente, né? Uma fração equivalente, aliás. Um resultado igual, mas uma fração equivalente. 4,5 vezes 2 dá 9. E 4 vezes 2 dá 8. 9 oitavos é a mesma coisa que 4,5 dividido por 4. E essa alternativa você tem. É a letra B de bola, questão número 9. Beleza? E aí, mais fácil ainda é a número 12, né? Duas questões de geometria que eu aliviei. Na próxima, a gente vai pesar um pouquinho mais, porque também a prova da EPICAR pesa bastante nas questões de geometria plana. Olha só, ele não dá a figura, como eu disse, ele já colocou aí um texto para você interpretar e montar a figura. Um dos ângulos externos de um triângulo é o triplo do ângulo interno adjacente, do ângulo interno que está do lado dele. Então, eu fiz aqui um triângulo qualquer, escolhi esse ângulo externo, poderia ser qualquer um dos três, e esse ângulo aqui é o triplo do interno adjacente. Então, o adjacente é o interno que está do lado dele. Aqui é x, aqui é 3x. Só que, de cara, a gente já vai conseguir achar os valores desses dois ângulos. Mas calma aí. O que é que ele continua falando?
A diferença entre as medidas dos outros dois ângulos internos do triângulo é 45. Os outros ângulos eu chamei de A e B. Então, ele afirma que a diferença entre eles, por exemplo, A menos B, é igual a 35. Ok. O que é que ele pede? A soma dos dois ângulos menores internos do triângulo. Ou seja, eu vou achar A, B e o ângulo X, que são os três ângulos internos, já deixei esse espaço aqui para isso, e vou somar os dois menores. A gente precisa achar os três ângulos, né? Como é que a gente vai começar? A gente vai começar por aqui, ó. Isso aqui não é um ângulo raso, né? Metade de uma circunferência. Então, 3x mais x, 4x é igual a 180 graus. Isso quer dizer que o valor de x vai ser 180 por 4, que vai dar quanto? 45 graus. Esse é o valor de x, ou seja, o ângulo interno aqui é 45 graus. Então, x aqui é 45 graus. Já achei um dos três. Esse não é o triplo? 3 vezes 45, 135. Beleza. Para a gente matar agora, finalizar, achar o valor de A e B, é só você lembrar que o ângulo externo ele é a soma dos dois internos que não são adjacentes. Esse é o teorema do ângulo externo. Isso quer dizer que A mais B é igual a 135 graus. Aí a gente tem um sisteminha e vai achar o valor de A e B, resolvendo aqui o sistema. Se eu somar A mais A, 2A, menos B mais B dá 0, 135 mais 35 dá 170 graus. Qual é o valor do ângulo A? 170 dividido por 2, 85 graus. Já achei mais um ângulo. Esse daqui é 85 graus. Ora, o ângulo A, cadê? Eu achei o A, né? O ângulo B que está faltando, esse daqui é 85. O ângulo B é quanto falta para 135, porque a soma dos dois não dá 135. De 85 para 135, falta quanto? Falta 50 graus. Então, o valor de B é 50. Como ele quer a soma dos dois menores, ó, eu vou somar o quê? 50 mais 45, que dá o quê? 95 graus. Qual é a alternativa correta? Letra C. Beleza? E aqui a gente finaliza mais uma resolução. Espero que você tenha aproveitado. Se tiver alguma dificuldade, volta no início aí do vídeo de novo, dá uma pausa, coloca aí no slow motion, manda aí a sua dúvida, dá o seu comentário se você gostou, sugere, ajuda a gente a melhorar aí o canal, para que a gente possa te ajudar também a alcançar o seu objetivo. Beleza? Não desiste, a batalha é dura, mas a vitória é certa para quem insiste até o final. É só uma questão de tempo, disciplina e persistência. Mais uma vez, ó, aquele abraço do professor Cadoca.